O nome mais buscado no Brasil, segundo o Google, é o da Xuxa. No ar com um documentário no Globoplay, Xuxa lidera nas buscas do Google e quebra recordes. Vamos lá. A procura pelo nome Xuxa triplicou em todo o Brasil nos últimos dias. 30 dias, informa um estudo feito exclusivamente pelo Google Trends. No mês passado, a apresentadora quebrou recordes de buscas nos últimos 5 anos. Ainda em julho, Xuxa foi o tema de consultas ao mesmo tempo em 21 países. E os termos buscados sobre a estrela da TV foram idade Xuxa, Marlene Xuxa, Xuxa documentário, nome da Xuxa, e Xuxa pai, Xuxa filho, qual é o tamanho da Xuxa, o que come Xuxa, Xuxa vive aonde? Isso aí já é minha. E ainda outro fato importante, só nos últimos 30 dias a rainha dos baixinhos superou também outras personalidades aqui no Brasil que também foram muito buscadas no Google, entre elas a jogadora de futebol Marta Juliette Freire, Anitta, Ana Maria Braga e a tenista Bia Haddad. As 5 perguntas mais buscadas sobre a Xuxa foram: quantos anos a Xuxa tem? Quantos anos tem a filha da Xuxa? Xuxa tem quantos filhos? Qual é o nome da Xuxa? Qual é a altura da Xuxa? Isso é uma matéria do Ítalo Joe, repórter também do In Off. O que você está achando desse documentário da Xuxa, hein? O povo tem uma curiosidade sobre a vida da Xuxa, né? Mas olha só, realmente, Felipe, a Xuxa parou a imprensa durante esses últimos dias, né? Desde que lançou aí o primeiro episódio de Xuxa. Bom, Felipe, eu particularmente eu acho que eu vou ter uma opinião diferente da sua com relação à Xuxa, sabe? Mas eu tô com vontade de falar dessa minha opinião da Xuxa. Eu tenho achado a Xuxa, ultimamente, mimada. Muito mimada, sabe? Eu tenho achado a Xuxa de um jeito que todo mundo tem que rezar a cartilha da Xuxa, que ninguém pode falar o contrário. Você fala o contrário, pronto. Acabou a amizade, acabou a convivência, deixa de seguir, dá um follow, bloqueia. Eu acho que a gente tem visto isso acontecer recorrentemente aí com histórias envolvendo a Xuxa, né? A gente vê a Xuxa no alto de seu pedestal, muito bem conquistado por toda a história que ela criou, como a maior apresentadora da televisão brasileira, conforme tem sido colocado. Mas eu acho que a Xuxa, ela tem se mostrado um tanto mimada. Essa é a palavra que eu gostaria de usar nesse momento. A gente vê agora a história envolvendo Bárbara Borges, a história que já envolveu a Andréa Sorvetão, e agora ela veio dizer: poxa, mas eu não sabia que tinha sido assim a saída da Andréa Sorvetão quando ela saiu do grupo, mas também não faz nada para voltar atrás, não liga para ninguém, não pede desculpa, não vai atrás. Então eu tenho achado a Xuxa um tanto mimada. Esse documentário da Xuxa serviu para trazer de volta a Xuxa à Rede Globo. Sim, a Rede Globo já estava aí num namoro com a Xuxa há algum tempo, desde que a Xuxa deixou a Record, mas eles não sabiam o que fazer até então para esquentar a imagem da Xuxa, onde colocar a Xuxa. O documentário virou um grande sucesso de audiência, foi parar na tela quente, mas olha só, lá na tela quente, não sei se deu tão certo assim, e se essa audiência que bateu... Não, a audiência foi horrível. A audiência foi um desastre. Pois é, que bateu em pontos, se foi ali suficiente para a emissora gravar de que a Xuxa realmente é novamente um sucesso. Volto a dizer, eu respeito a história da Xuxa, mas acho que a Xuxa está num momento chato. Acho que ela está num momento chato da vida dela, onde todo mundo tem que rezar a cartilha dela, tem que dizer amém para ela, e se não for assim, não presta, não serve. Falando em Xuxa e Marlene Matos, Felipe, que eles guardaram, né, para o último episódio, o último capítulo, essa história da Marlene Matos. Marlene Matos, sim, foi beneficiada com essa história, voltou à mídia com força total, todo mundo agora está querendo falar com Marlene Matos, está querendo ver o que Marlene Matos está fazendo, onde Marlene Matos está, e ela está lá, na dela, calada, não está batendo boca, não está dando entrevista, não está falando com ninguém, mas foi excelente para a carreira de Marlene Matos
esse episódio, apesar de tentar com todas as forças... Mas eu posso abrir uma exclusiva aqui? Eu falei com Marlene. Falou? Falei com Marlene. Marlene só abre a boca depois de amanhã. Conta pra gente o que ela te falou, Felipe. A única coisa que ela me disse, eu só vou falar depois que o episódio que eu participei for ao ar. Aí eu falo. Foi isso que a Marlene me disse. E ponto final, foi isso que ela me falou. Perfeito. Eu acho que ela está corretíssima. E amanhã vai ao ar, né, o episódio da Marlene. E a gente está ansioso esperando a Marlene falar. Ela que chegou a ser chamada de bruxa em rede nacional pela apresentadora, né? Lá no programa Domingão com o Hulk, foi chamada de bruxa. Ela até fez uma brincadeira, uma postagem, a Marlene, com isso, mas a gente está aguardando ansiosamente pelo pronunciamento de Marlene. Então, Marlene, venha falar, venha no Link Podcast, venha dar uma entrevista para a gente. Abra o seu coração, que todo mundo está querendo ouvir a sua história, a sua versão. Felipe, você sabe que essa noite circulou um vídeo nas redes sociais e eu até dei lá na minha coluna durante a madrugada, em primeira mão, na minha coluna do Thiago Sodré, no jornal O Dia. Tá lá, quem quiser pode entrar lá e acessar. Alessandra, filha... Você viu, Felipe, essa notícia? Ai, meu Deus, esqueci o nome. Espera aí que eu vou... Procura aí. E aí, enquanto você procura... Então, e amanhã, pessoal, amanhã vai no ar a entrevista com a Marlene Matos, lá no documentário da Xuxa. E a manhinha disse o seguinte aqui, olha, que a Xuxa envelheceu, mas não amadureceu. Eu achei incrível esse posicionamento, porque realmente tem a ver, eu acho que com tudo. Mas e antes disso, olha só, inscreva-se no canal, dê o like, acione o sino para que você receba a notificação todas as vezes que o novo conteúdo chegar até vocês. Porque, olha, já estamos caminhando, graças a Deus, falta muito pouco para os 500 mil inscritos e vocês são responsáveis por isso. Vocês que são responsáveis por isso, faltam só pouco menos de 40 mil inscritos para que a gente alcance os nossos 500 mil inscritos. E olha, vocês são terríveis, porque vocês pegaram na minha mão e falaram: vamos embora, meu! Vem com a gente, tem um lugar legal aqui para você. E eu fui, adorei, achei maravilhoso, e cá estou com vocês. Achou a matéria? Lembrei, Felipe, Alessandra do Valle, filha de Luciano do Valle, radialista, jornalista. Ela foi participar de um podcast e ela deu uma declaração polêmica. Eu dei lá em primeira mão na minha coluna, na coluna do Thiago Sodré, e hoje já todo mundo já replicou. E ela afirma que Xuxa e Marlene Matos viveram um romance no passado, né? Ela se intitula como apresentadora, como jornalista. Ela diz que conviveu com o Pelé através de seu pai e que o Pelé teria relatado, confirmado, contado essa história de que ele teria perdido amorosamente a Xuxa para Marlene Matos. E ela fala com todas as letras. Xuxa e Marlene Matos viveram um longo romance no passado. Eu quero ver também se essa história vai estar relatada nesse documentário. Se elas vão falar sobre isso, eu queria também que a Marlene falasse muito sobre isso, apontasse muito sobre isso, apesar de achar que nenhuma das duas vai tocar nessa história. Mas também tem um outro lado, né, Felipe? Tem um monte de gente aproveitando e querendo aí pegar carona nesse documentário, ganhar o seu biscoito. Então, é uma declaração que caiu como uma bomba. Por que como uma bomba? Porque a geração da internet, Felipe, que é a geração de hoje, não é a geração que conheceu Xuxa nos áureos tempos, que conheceu Xuxa como rainha dos baixinhos na televisão. Tem gente até que nunca ouviu falar de Xuxa, né? Então, essa história caiu como uma bomba na internet para as pessoas de hoje, porque a gente que
já da mais antiga, dos anos 80, dos anos 90 aí, a gente sabe que lá no passado também essa história já foi muito comentada, né? Olha, a Marlene, ela jura pra mim de pé junto que ela nunca teve nada com a Xuxa. Ela fala: olha, Felipe, a gente sabe, o pessoal fala, enfim, mas eu nunca namorei com a Xuxa sequer. Eu cuidava da Xuxa porque ela era um produto bilionário, eu recebia a incumbência realmente de cuidar da Xuxa, porque a Xuxa não podia ter um arranhão na imagem dela, porque Xuxa faturava. A Rede Globo faturava na faixa de 800 milhões a 1 bilhão por mês com a Xuxa, porque Xuxa dava exatos 35 pontos de audiência na manhã. Para o que vocês tenham uma ideia, é o que dá o Jornal Nacional hoje. Então, ou seja, vocês imaginam o que era o fenômeno? Eram dinheiros, carros de dinheiros sendo jogados na porta da Rede Globo. Então, quando a Marlene recebe essa incumbência realmente de que o nome, que a Xuxa, a marca, a apresentadora, não podia ter um arranhão na imagem, ela toma todas as providências realmente para que a Xuxa siga ali sem a possibilidade de ter uma rasura sequer na carreira, entendeu? E quando isso acontece, você tem que pegar a pessoa e colocar realmente dentro de uma redoma de vidro, né? Porque olha a responsabilidade que você está recebendo aí na mão, né? Olha a incumbência. É muito difícil. Eu acredito que tenha sido difícil para os dois lados. Tanto para a Xuxa, que tanto reclama hoje do proceder de Marlene Matos com a sua vida no passado, quanto para Marlene Matos, que devia viver sobre uma pressão absurda, que a gente sabe o que a televisão traz como pressão, né, Felipe?